Hoje, então, a live vai ser sobre o Caibalion, a nossa quarta live dessa série. O quarto princípio, que é o princípio da polaridade. Um princípio interessante. Eu fiz algumas anotações aqui de analogias, assim, comparativos com coisas mais próximas, assim, da nossa realidade. Assim, todos os princípios abordados no Caibalion, né, os 7 princípios herméticos, eles não é que eles não são aplicáveis ao nosso dia a dia, eles são mega aplicáveis, porque eles regem, né, segundo o hermetismo, são as leis que regem todo o universo, todos os universos em todos os níveis e tal, como a gente já estudou lá no princípio. Só que às vezes o conceito fica tão abstrato que fica difícil a gente entender para um cotidiano, né, para o nosso dia a dia. Aí eu tento trazer, assim, quando eu estou estudando, quando eu estou dando uma lida, assim, fazendo as anotações, eu tento trazer comparativos com coisas que a gente já vem estudando, ou com coisas que são linkáveis, né? Essa palavra não existe, mas vamos fingir que existe. São linkáveis com o nosso dia a dia, para ficar mais claro, né, para a gente conseguir entender. Ju, fui pesquisar o livro na Amazon, tem 2 capas diferentes, sabe? Se tem diferença, eu não sei se tem diferença. O mais conhecidinho é esse aqui, ó, Ju. Esse aqui é um clássico. Gente, a minha unha, ai, não reparem, a unha descascando. O Caibalion, esse verdinho aqui, ele é o clássico, tá? Porque tem vários comentados, e as pessoas, tipo, autores aleatórios ficam fazendo estudos do Caibalion, mas é legal você começar a ler o original. Aí, se você quiser aprofundar e pegar visões de pessoas diferentes, que, tipo, fazendo o que eu tô fazendo aqui, mas eles fazem em livro. Mas se você achar esse aqui, ó, compra ele, que esse daqui é o original mesmo, tá? Diga um oi para o meu digníssimo. Eu vou ler aqui o axioma, lembra que é aquela máxima que resume aqui o princípio. Tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são uma coisa só. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O Caibalion. Então, o quarto grande princípio hermético, que é o princípio da polaridade, contém a verdade de que todas as coisas manifestadas têm 2 lados, 2 aspectos, 2 polos. Um par de opostos, separados por uma multiplicidade de graus entre os 2 extremos. Aí, né, aqui, os preceitos herméticos afirmam com efeito que a diferença entre coisas que parecem ser diametralmente opostas é apenas uma questão de grau. Olha que louco, né, isso? E não é tão difícil da gente entender, assim, trazendo para um linguajar, assim, mais pé no chão, assim, mais simples, né? Porque vocês já ouviram falar, assim, que o ódio e o amor são 2 faces da mesma moeda? Já ouviram falar? Praticamente um ditado popular. Ele contém esse princípio da polaridade. Então é difícil se a gente pensar de uma forma rasa, é difícil a gente entender como assim, né? O amor e o ódio, a pessoa que odeia alguém, ela tá muito longe de amar. Gente, é tão interessante que aqui fala que não é tudo. Por exemplo, tudo tem 2 polos, mas são polos específicos. Então, aqui até dá um exemplo que eu não sabia disso. Assim, eu nunca tinha parado para pensar, na verdade. Que fala assim, ó. Que os polos, eles só são faces da mesma moeda quando eles têm a mesma natureza. Então, eles dão aqui exemplos, ó. E esse é o fato que permite que ao hermetista transmutar um estado mental em outro, conforme os ditames da polarização. As coisas pertencentes a diferentes classes não podem ser transmutadas entre si, mas as de uma mesma classe podem sê-lo. Isso é, sua polaridade é passível de modificação. Assim, o amor nunca se transformará em leste ou oeste, porque ele tinha dado exemplo, né? Então, o polo oposto do amor é o ódio, o polo oposto do leste é o oeste. Mas o amor, ele não pode se transformar em leste, entendeu? Nem o ódio pode se transformar em oeste, porque eles não têm a mesma natureza. Então, para a gente conseguir transmutar aquela qualidade, a gente só consegue transmutar naquilo que tem a mesma natureza. E aí fala dos graus, né? Então, trazendo aqui o exemplo do amor e do ódio, né? O mesmo exemplo, a gente tem os opostos. Então, assim, opostos não, são 2 extremos. Extremos são as pontas. Imagine uma linha reta
E lá numa ponta a gente tem o amor e na outra ponta a gente tem o ódio. Eles estão muito distantes, né? Existem muitos graus entre esses dois extremos. Só que eles fazem parte da mesma linha. Então, por isso que você pode transmutar o amor em ódio, porque eles fazem parte da mesma linha, fazem parte da mesma natureza, né? Trazendo a linguagem certa aqui. Só que você não transforma o amor imediatamente em ódio, porque eles são extremos. Então, existe uma infinidade, eles falam aqui, né? Existe uma infinidade de graus que você tem ali até chegar em um ou outro. E aqui fala, né? Já tá até me adiantando um pouco. É, qual é o ideal? O ideal é você chegar num nível que é o tal, né? Segundo os hindus, né? Que eles falam que é o tal, T-A-O. Tal é o equilíbrio. Então, você chegar no meio onde você nem consegue mais diferenciar amor ou ódio. Você chegou no meio, você chegou numa neutralidade. É o caminho famoso, né? Como diz o Pri aqui, o famoso caminho do meio. Então, você chegando no meio, você não precisa estar. Você pode até mirar, você odeia, eu vou mirar no amor, mas é muito difícil uma pessoa que odeia verdadeiramente falar assim: não, eu vou me esforçar para amar. Muito difícil, né? E aí, gente, a gente trazendo aqui, né, até trazendo um exemplo que a gente sempre tá falando da reencarnação. Fiz essa analogia assim, me veio essa ideia. Eu falei, nossa, vai ficar claro. Eu acho que vai ficar claro para vocês. Muita gente, assim, acha o ó a gente reencarnar com pessoas que a gente odeia, né? Então são pessoas que falam, mano, eu me dou muito mal com meus pais, ou então eu nasci numa família que meu irmão, a gente não se bica, assim, só de olhar pra cara dele já me dá um negócio. E aí você fala, que masoquismo, né? Então, assim, que humor sádico, assim, de Deus, da espiritualidade fazer isso, né? Colocar duas pessoas que se odeiam. Não tinha uma outra forma de, de resolver as coisas. Se você odeia alguém, o que é mais fácil você transmutar? O sentimento, né? A qualidade ali da mesma natureza, que é o amor. Então, se você odeia alguém, a melhor forma de você reconciliar aquela relação é você transmutar em amor, porque eles são faces diferentes da mesma moeda. Você não vai transformar o ódio em leste ou oeste, né? Você não vai transformar o ódio em dó. Não, não faz parte. Você pode. Eu não sei, né, os graus, assim. Aqui não explica muito bem, mas, por exemplo, entre o ódio, que é um extremo, e o amor, que é outro, será que existe a amizade? Não sei. Não sei se faz parte da mesma qualidade. A gente pode refletir, né, raciocinar. Mas concordam que, partindo desse princípio da polaridade, se você odeia alguém, você só vai conseguir transmutar aquele sentimento se você mirar no amor. Então você coloca, a espiritualidade coloca, né, vocês numa situação onde é mais fácil desenvolver o amor, que é através dos laços consanguíneos, né? Pelo menos assim, eu sei que não é o mundo, não acontece, né, em todas as famílias, mas vamos combinar que talvez é a forma mais fácil. Uma mãe, um pai que tem um filho, é muito mais fácil de você amar do que você colocar uma pessoa para te conhecer lá no trabalho quando você tiver 20 anos. Uma pessoa que foi seu inimigo mortal em outra vida. Você não vai. O mais legal que você vai conseguir fazer é ignorar essa pessoa. Então não vai transmutar esse ódio, entendeu? Vocês concordam? Pra mim ficou assim super claro. Eu achei, nossa, deu uma eureka assim na minha cabeça. Que eu falei, nossa, gente, olha só, não tem nenhum sadismo aí. As leis universais sendo usadas a nosso favor pra gente sair dessa roda de samsara. Então, se você odeia alguém, você vem numa situação que favorece você desenvolver o amor, porque é só assim que você vai transmutar o ódio, né? Partindo do princípio que até aqui fala, usou esse exemplo, o oposto do amor é o ódio, e vice-versa. Então, pensa, pô, que merda, né? Então eu não quero reencarnar com inimigos, então não odeio ninguém. Não dá aquela explosão assim. Não odeie ninguém. Não cultive ódio, não cultive rancor, não cultive mágoas, porque a única forma de você transmutar isso é você estar numa relação tão intrínseca e próxima, consanguínea com aquela pessoa, que aí vai ser mais fácil você, né, vai ser possível. A única possibilidade é você transmutar em algo que esteja na mesma qualidade daquele sentimento. Então,
E da mesma forma, o oposto, gente. Se você. Gente, eu já trabalhei em centro espírita na parte da desobsessão, como vocês já sabem. E muitos, talvez a maioria, assim. Ah, não sei se é a maioria, mas muitos, viu? Talvez a maioria sim, mas eu não tenho esse dado. Das obsessões complexas, aquelas de obsessores que estão com a pessoa assim, desde que a pessoa é adolescente, desde outras vidas. A maior parte são espíritos que tiveram relação muito próxima de amor mesmo em alguma vida. E uma das partes magoou, traiu, fez alguma coisa assim que ofendeu muito o amor daquele outro e aquilo se transformou em ódio. Vocês entendem? Então o amor ele pode se transformar em ódio e o ódio transmuta de novo. Para você deixar de odiar alguém, ele precisa ser transmutado em amor de novo. E aí aquela coisa, né? Quando nós encarnamos, a gente acha que precisamos amar a pessoa assim naquela encarnação. Então tem muita gente mesmo que me procura para fazer leitura de tarô e fala assim: "Ai, eu não me dou bem com a minha mãe, será que é karma? Será que a gente vai voltar junto de novo?" E não sei o quê, porque não dá, a gente não se gosta e tudo mais. Aí eu falo: "Olha, você não precisa amar a sua mãe de paixão, você não precisa virar a melhor amiga da sua mãe. Mas você também não precisa odiar a sua mãe a ponto de você não querer mais olhar pra cara dela. De você cortar a relação mesmo, assim. Você desaparecer no mundo e nunca mais olhar pra cara dela. Aí realmente vocês desperdiçaram a oportunidade, né? Mas existem esses graus entre o amor e o ódio. Então, provavelmente, uma encarnação consanguínea, você vai ter mais chances de correr para avançar nesses graus, para chegar mais perto do meio. Talvez, mas assim, não se espera que você comece a amar a pessoa em uma única encarnação. É impossível? Claro que não. Mas também não se espera, assim, não se coloca essa expectativa lá no topo. Se você odeia uma pessoa, se você está no extremo, uma única vida você vai chegar no outro extremo? Provavelmente não, né? Se for, que maravilha, assim, ponto positivo para você, ganhou estrelinhas no astral. Brincadeira, mas não se espera. Então você não precisa também partir. Gente, vocês entendem que os extremos são caminhos ruins? E aí eu vou chegar num ponto que refuta um pouco aquela ideia do satanismo, de que não existe bem e mal, de que tudo não sei o quê. Porque assim, igual aqui tá falando, tudo é relativo, né? Não existe verdade absoluta, tá certo. Mas eu fiquei lendo e falei assim, nossa, será que eu sempre estive errada? Aí chegou num ponto que eu falei, não, entendi. Então tá certo. Mas eu vou chegar lá no final, tá? Vocês entenderam essa parte? Então aqui eles dão outros exemplos também, ó. Ele falou do leste-oeste, fala do quente e frio, né? Também do calor e do frio, que são naturezas idênticas. Mas nesse grau dessa natureza de calor e frio, a gente está falando de temperatura. Então tem o morno, tem o congelante, sabe? Tem essas outras coisas, assim, entre um e outro. Mas são todos dentro da mesma natureza, né? Aqui, eu vou ler primeiro o trecho, aí eu vou ler aqui a anotação que eu fiz depois, ó. O bem e o mal não são absolutos, que é o que eu falei, né? Não existe bem e o mal? Existe, mas eles não são absolutos. Chamamos uma extremidade da escala de bem e a outra de mal. Ou uma de mal e a outra de bem, conforme o uso dos termos. Uma coisa é menos boa de que a outra mais elevada na escala. Mas essa coisa menos boa, presta atenção, mas eu vou explicar melhor. Por sua vez, é mais boa, entre aspas, melhor, né? Que a coisa imediatamente inferior a ela e assim por diante, sendo mais ou menos regulado pela posição da escala. Eu vou explicar, calma. Como assim, né? Então, assim, tá, a gente tem lá o máximo, né? O extremão, ruim, mal, mal e bem, né? Que falou. E o outro extremão, bem. Só que assim, a gente tem aquelas escalas, né? Aí fala, se você tá numa escala assim que tá, sei lá, é, a 20 graus do piorzão mal, você ainda é mal, mas você é menos mal do que o malzão, certo? O bem é a mesma coisa. Se você está numa escala que falta ainda 20 graus para chegar no máximo do bem, você é bem, mas você é menos bem do que o máximo do bem. O que eu quero dizer com isso, né? O que eles falaram aqui? Que não existe um bem absoluto, porque existem essas escalas. E aí eu trouxe para nossa realidade. Se nós, né? Se não, nós que habitamos ainda esse planeta Terra, nós não podemos ter o ego de achar que existe
encarnado aqui hoje, o bem máximo e o mal máximo. Não existe. Por isso que fala que o bem e o mal é relativo, porque nós estamos ali, sabe? Trafegando ali entre essas escalas. Então, aquele que é bem, até a segunda página. Aquele que é mal, né? Pegou a mãe aparece lá, ele já se deságua toda a chorar também, entendeu? Pega ali naquele calinho dele ali, ele já chama a mamãe. Então, vocês entendem? Depende muito do contexto que você tá, sabe? E aí, o que eu trouxe aqui, né? Muitos de vocês, eu não sei se tem alguém aqui com esse pensamento, mas sempre rola, quase sempre rola essa dúvida, que eu sei que tem muitos espiritualistas, talvez assim, que vêm da escola espírita, que tem um pouco de preconceito. Isso tá acabando muito, graças a Deus já tá acabando, mas ainda tem, com entidades de esquerda, que são mais comumente ali, trabalham não, com a Umbanda e alguns, mas nem tanto o candomblé, porque o candomblé é diferente, né? Mas vamos falar da Umbanda. Principalmente na esquerda, né? Os Exus, as pombogiras, boiadeiros e tal. Mas vamos falar do clássico que é o Exu. Todo mundo fala que Exu é diabo, que Exu é do mal, porque Exu, né? Às vezes ele aparece numa fisionomia de caveira, fica... Realmente tem uma aura, assim, muito... que dá muito medo, né? E não tá bonitinho, não tá apresentável, parecendo um anjinho. Muito pelo contrário. E aí você fala, pô, mas como assim falar que o Exu trabalha pro bem? Se o Exu fuma, se o Exu bota pra correr o Zegum atrapalhado, se o Exu fica lá nos umbralzão pesado, tocando terror na galera e tal, se Exu prende espíritos e deixam eles presos assim mesmo. Inclusive, não só Exu. Vamos primeiro falar do Exu, né? Então o Exu, ele é mau? Não. Ele é bom? Ele é bom, só que ele não tá na extremidade da escala do bom, porque o planeta Terra não tem condições do planeta Terra ficar ali naquela extremidade, porque a gente ainda não existe esse ser bom supremo aqui neste planeta. Então nós ainda precisamos do caos, do agente, né, que fala agente da lei, precisa. Inclusive não só Exus, gente, tem espíritos trevosos que eles têm uma função nos umbrais pesados. É, ele tem uma função nos umbrais pesados, assim, de manter espíritos muito trevosos, desencarnados, presos ali naquela lama, naquela coisa horrorosa, naquele infernão mesmo, que são as furnas. Aqueles espíritos não conseguem sair, primeiro porque, né, assim que eles caem lá, eles não têm a menor condição, mal se mexem, mas depois de um tempo eles começam a se mexer. Se não tiver permissão, eles não saem, porque esses seres não deixam. E eles castigam, eles batem, eles queimam, né? Porque eles sentem tudo isso. Queimar, bater, eles arrancam pedaço. Aí você fala, isso tá trabalhando pro bem? Tá. De certa forma, tá. Porque você vê, olha que relativo. Aí que entra a relatividade que fala do que não existe verdade absoluta. Então, assim, o bem ele só trabalha chamando todo mundo de irmãozinho, né? Todo mundo de branco, abraçando todo mundo, amor aqui, chega lá no trevoso, me dá um abraço, vem, vamos. Não, porque você tem que ver com quem você está lidando. Se tem um ser que ele não tá em condição, não tem como o bem lá naquele oposto máximo já transformar aquele mal no outro oposto. Não tem como. É uma escala que precisa ser percorrida até chegar na reconciliação. Aí reconcilia e aí sim caminha, que eu vou chegar nessa parte. Depois que reconcilia, aí sim caminha para o bem. Então, se não existirem esses seres agentes da lei, que usam sim da força, que usam sim da violência e tudo mais, esses seres eles não entenderiam. Tem espíritos que só aprendem ainda, eles só aprendem, eles só entendem provando do próprio veneno. Inclusive nós somos um desses, só que a gente já não está mais, mas já estivemos, tá? Pode acreditar. Mas nós não estamos mais nesse nível assim de precisar ficar com cara na lama. Mas só de estarmos encarnando ainda, a gente está provando no nosso próprio veneno. Porque se estamos encarnando num planeta de provas e expiações, então nós temos ainda coisas a expiar. Se nós só tivéssemos provas a passar, a gente estava num planeta de regeneração. Porque planeta de regeneração, ele ainda tem... ele tem as provas, mas não tem mais expiações.
um planeta já totalmente regenerado. Então, se nós estamos aqui, é que a gente ainda tá o quê? No karma. O famoso karma. Então, se estamos no karma, porque a gente tá provando o próprio veneno e porque a gente só aprende. Não, é um jeito de falar pra vocês entenderem, né? E porque a gente só aprende desse jeito. Se a gente não encarnar e não ter que viver essas coisas na pele, não ter que encarar, colocar ali cara a cara com as pessoas que nós fizemos mal para as pessoas que fizeram mal pra gente, se não tiver isso, a gente não aprende. A gente não aprende. E aí tem esses seres que estão muito mais próximo do máximo daquele extremo do mal, que eles estão em local de furna, né? Que é o abismo, a mesma coisa. As furnas e os abismos são as mesmas coisas. E ali eles precisam ficar ali para se depurar. Se tirar eles dali, eles vão voltar a aprontar. E como que garante que eles fiquem ali? Com seres que têm uma natureza mais incisiva, mais violenta, mais amedrontadora, que não tem apego à imagem para parecer bonitinho, para parecer sensual, atraente, não, que é o Exu, caveira, por exemplo, que não, eu vou, sou a caveira mesmo, boto terror, tenho 2,5 metros de altura e eu quero ver alguém chegar perto de mim. Então, eles estão agindo, sim, para a lei que vai que funciona neste planeta. Por isso que eu falo, eu não tô aqui entrando no conceito do candomblé, da energia Exu, do orixá Exu, não. Eu tô falando das entidades da falange, tá? Os famosos falangeiros. Esses espíritos de esquerda, principalmente, eles vão encarnar ainda nesse planeta? Não sei. Pode ser que não, nem todos ainda vão encarnar nesse planeta. Mas eles ainda vão. Porque até essa atitude deles também gera karma, tá? Eu sei que é um pouco polêmico isso, mas sim, gente, é igual um policial. Bem. Por isso que fala, o Exu é o policial do astral, né? Igual um policial. O policial tá agindo pro bem, tá, mas tá matando alguém, então gera uma reação. Só que, obviamente, que esse karma, contraditório, Pri, contraditório, paradoxal também. Mas aí vocês verem, ó, vocês veem aqui, vocês verem não, vocês veem que no próprio axioma aqui desse princípio, ele fala, ó, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então você vê, é paradoxal, mas pode ser reconciliado. Por quê? Você usa uma lei contra a outra. Vocês lembram que no começo do livro eles falaram isso? E fala de vez em quando, assim, quando a gente está lendo os outros princípios, eles falam que os mestres hermetistas, eles aprendem, eles dominam essas leis herméticas e eles acabam usando uma lei contra a outra. Então, assim, tá, o Exu, ele tá lá tocando terror nos diabão mesmo, para eles não fazerem pior. Mas para isso eles usam violência, eles maltratam, enfim, aquilo que eu já falei. Tá, mas ele vai ter karma porque, sim, porque ele tá usando uma violência num nível que ele já tem um nível consciencial, né? Não é um animal irracional. E ele faz isso porque também não é obrigado, ele quer, ele gosta, beleza. Mas como que ele usa uma lei contra a outra? Ele também está sendo um agente da ordem, do bem. Sem ele, esses seres estariam aprontando muito, fazendo muito mal para pessoas que supostamente são inocentes, assim. Então, não que os inocentes pagam, mas pessoas que, pô, tá ali igual nós. Nós não somos bandidos, a gente não tá fazendo mal para ninguém, mas nossa vibração baixa muito, ela fica muito flutuante, né? Então, esses seres, não os Exus, os seres que eles estão lá segurando, né, o diabão. Se a gente estiver marcando bobeira lá, com a vibração lá embaixo, é a deixa, é a brecha que eles têm para poder nos influenciar negativamente. Então, assim, é justo, de acordo com a lei da vibração, né? É uma lei natural, vibrou, sintonizou, caiu, né? Se você sintoniza com quem tá lá embaixo, você fica ali aberto. Só que se você tem um ser que tá evitando que esses seres, ou pelo menos a maior parte, o que ele consegue pegar, evitando que eles venham aqui pra crosta pra ficar atazanando na vida dos encarnados, dificultando ainda mais a nossa vida que já não é fácil, ele tá fazendo uma coisa boa. Então, assim, trazendo até um conceito hinduísta, né? Ele gera dharma. O contrário do karma, não é contrário, mas quando você faz coisas boas, você também fica com um saldo positivo. Pensa num balanço, né? Eu sou contadora, pensa usando uma visão de contabilidade aqui, você tem um balanço, né? Então você tem seus débitos e os seus créditos. O Dharma são os créditos.
Se você tem mais crédito que débito, você ainda tem débito. Mas quando você vai fechar teu balanço, seus créditos, eles... É, o balanço tem que dar zero, né? Mas aqui dá zero porque você... Cabral, o balanço dá zero porque você tem o seu lucro acumulado, né? Não vamos entrar no detalhe da contabilidade, mas o balanço só zera porque você joga o lucro acumulado no passivo. Então vamos tirar essa parte. Vamos entrar no... Vamos usar então o conceito de conta bancária, vai. Então, na sua conta bancária, você tem as suas saídas e as suas entradas. Se você tiver mais dinheiro entrando, no final do mês você vai ter um saldo positivo na sua conta. Vamos usar esse exemplo. É, Só que mesmo assim, você ainda teve as saídas. Não é que você tendo entrada, as saídas desapareceram. Não, você pagou, não pagou? Suas continhas lá que chegaram, conta de água, luz, telefone, fatura do cartão, você pagou tudo. Só que entrou mais. Então no final do mês você ficou com crédito. Esse é o conceito, você usando uma lei contra a outra, né? No sentido positivo. Então, pô, eu não sou flor que se cheira, então eu tenho meus débitos, mas eu vou gerar mais créditos para no final do dia eu ficar bem, eu não ficar lá na lama. Ficou claro, gente, isso? Porque pessoas que escolhem um caminho do meio são consideradas em cima do muro? Porque nós vivemos, Pri, num planeta dual ainda, né? A Terra é muito dual. Então, nós ainda precisamos dessa polaridade muito evidente para a gente aprender. Como eu falei, se nós estamos encarnados é porque a gente tem muito débito. E aí a gente aprende o débito no polo oposto. Eu vou trazer um exemplo também aqui que eu nem anotei, mas eu lembrei. Há muitos anos eu fiz uma terapia holística e, e aí, né, eu já estava casada e tal. E eu sempre falei pra vocês que eu e o Leandro nós somos muito diferentes. Muito, muito, muito. Não nos nossos gostos, a gente tem gostos parecidos até, assim. E o que não é parecido é conciliável, assim. Tipo, eu gosto de rock, ele gosta de hip hop. Eu aprendi a gostar de hip hop e ele de rock. Não é nada demais. Mas de resto, os nossos gostos são muito parecidos. Agora, a nossa personalidade é muito, muito diferente, gente. É muito diferente. E quando eu era mais nova, que a gente tá junto há muitos anos, né? Quando eu era mais nova, a gente tinha, assim, eu tinha dificuldade, a gente nunca brigou muito por isso, mas eu tinha dificuldade em compreender muito ele me compreender. E muitas vezes, assim, me dava um cansaço, assim, de tentar entender uma cabeça que era muito diferente da minha. E eu falava assim, acho que a gente não tem nada a ver, não sei o quê, porque, nossa, esbarro numas coisas, assim. Aí, gente, eu acho que não foi nem terapia, sabia? Eu acho que foi numa... Acho que foi uma pombogira que me falou, agora que eu tô lembrando, no centro que eu... No terreiro que eu frequentava, perto aqui da minha casa. O melhor terreiro que eu já frequentei, fechou. Ela me falou isso assim, ó, que eu tava expressando na relação um oposto, expondo tanto, mas vamos supor, um traço de personalidade X, e eu tava vivendo aquele meu traço de personalidade num oposto, assim, máximo. E ele estava vivendo o oposto desse meu traço de personalidade também no máximo, só que lá do outro lado. E ela falou isso. Sabe por que vocês estão enfrentando tanta dificuldade de se entenderem? Porque os dois estão expressando o máximo esse traço de personalidade. Então isso faz com que, para equilibrar, o universo ele vive no equilíbrio, tá? Eu nem sei se tem algum princípio que fala do equilíbrio, porque eu já vi falando de leis, acho que no Espiritismo fala a lei do equilíbrio. O universo sempre busca pelo equilíbrio. Tem as polaridades. Então, assim, se você tá no extremo, você atrai pessoas no outro extremo para equilibrar. Por isso que fala, Pri, que o caminho do meio é o melhor, sim, independente do que as pessoas falam. A humanidade, como diz Arlie Cravo, a humanidade está em praga biológica. Nós todos estamos vivendo uma praga biológica. A gente está com valores completamente invertidos. E a gente se sente um pouquinho melhor quando a gente vê que todo mundo está vivendo na loucura igual nós. Então, quando alguém está tentando sair um pouco desse esquema, dessa Matrix, todo, né, quem tá na Matrix não quer, se revolta e tenta rechaçar, tenta ficar, enfim. Mas o caminho do meio é o melhor, pelo menos enquanto a gente tá aqui encarnado é o melhor, né? Porque apesar de termos ainda, nós só temos essa necessidade de viver essas polaridades aqui no planeta, esse planeta dual que fala, porque nós ainda também vibramos nisso. Quando a gente começar a viver de uma forma mais equilibrada, o planeta equilibra também.
né? Você viu, a gente estava falando na live passada dos bilionários. Os bilionários, quanto mais bilionários existem, para equilibrar, mais miseráveis vão existir também. Então, assim, ninguém quer abrir mão. Ninguém não, né? O bilionário não quer abrir mão da fortuna bilionária dele, que poderia. Tem vários dados aí na internet, né? Tipo, se juntar 3 bilionários, acaba com a fome na África inteira, sabe? Um negócio muito louco, assim. Você pegar metade da fortuna de todo mundo, que é bilionário, metade. Então o cara ainda vai ficar com, sei lá, é, 500 milhões, uma coisa assim, né? Ainda assim, ele vai ficar muito rico. Se ele doasse metade, todo mundo doasse metade, né, dos bilionários, acabava com a fome no mundo. Mas ninguém quer. Então, por isso que precisa dessa dualidade. Por quê? Precisa porque é uma lei natural, não é ninguém está impondo, é a lei do equilíbrio. Então, voltando aqui para o meu exemplo, ela falou: quando você suavizar esse seu traço de personalidade, naturalmente, ele vai suavizar o dele. Então, a dúvida aqui é quem vai dar o primeiro passo, quem vai dar o primeiro braço a torcer, né? Quem vai flexibilizar primeiro. Porque uma vez que um flexibiliza, vai naturalmente flexibilizar do outro. Pode parecer meio assim, e gente, eu sou super feminista, mas super não, né? Feminista é feminista. Eu sou feminista, eu sei que pode parecer, nossa, então você tem que se doar, não tem que se doar nada. Se você quiser que seu relacionamento ainda dê certo, se você ama a pessoa, mas você tá com um ponto de dificuldade na conciliação ali, das diferenças, procura ver onde você tá polarizando muito. Porque enquanto você polariza muito um ponto, a outra pessoa tá polarizando também pro oposto. Então fica muito insuportável a convivência, porque estão vivendo realmente em opostos, em extremos. Quando começa a flexibilizar, o outro lado naturalmente começa a flexibilizar também. Na hora, pra mim, não fez sentido. Depois de um tempo que foi quando eu fiz lá a terapia, falou uma coisa parecida também, não em relação a nós dois, mas em relação a esse meu traço. E aí eu lembrei, né, do conselho, e aí eu fui flexibilizando, e, gente, foi assim, uma mágica, tá? Não foi anos de trabalho, não, foi anos nem, foi tipo 3 meses. E é sempre assim, quando eu vejo que tá indo muito, as diferenças estão muito difíceis, começou a dar muito estranhamento, eu começo a observar onde eu tô polarizando. Aí eu dou uma baixada na bola e só aguardo. Naturalmente, a outra parte também vai e baixa a bola. E isso não é só para relacionamento amoroso, é para tudo. Todas as relações, todas as situações, tá? O Henry fala assim, ó, nem tudo são flores, né? Até a luz precisa dos seus soldados para fazer o trabalho sujo. Sim, porque não faz sentido também, né? Olha só, para vocês terem uma ideia. Qual foi o livro que falou... Ah, há 2000 anos. Há 2000 anos. Que quem psicografou foi o Chico Xavier, é uma psicografia do Emmanuel. E aí ele conta que quando Jesus desencarnou, que fala... E tá certo, né? Assim, a Bíblia tá certa nesse ponto, né? Que fala que Deus não. Que Jesus foi para os infernos, né? E Jesus foi pros umbrais e pras furnas. Jesus foi para as furnas antes dele voltar no terceiro dia. E ele foi lá em espírito, né? E ele. Ah, é bem bonito, eu não vou dar spoiler, mas é uma passagem muito, muito, muito bonita. Eu fiquei muito emocionada quando eu li assim. Para quem não gosta de ler ainda, tem a radionovela no YouTube de graça, tá? Há 2000 anos. São 2 vídeos de 8 horas cada. Então você tem que ler ao longo de uma semana. Ler não, ouvir ao longo de uma semana. E aí conta que Jesus foi e ele iluminou tanto o local que ele esvaziou. Ele esvaziou o umbral e as furnas, né? Foi como se fosse assim, ó, vou dar uma moratória, todo mundo sobe. Aí, né, todo mundo cagado, desceu tudo de novo, né, com o passar do tempo. Mas só pela luz, gente. O cara chegou lá, iluminou todo mundo, puf, subiu. Então, não é a ideia, né? Então, ele fez... A passagem de Jesus foi muito atípica, né? Foi realmente aquele grito de misericórdia, né, que falam. Tiro de misericórdia que falam. Mas não é o normal. Então precisa passar por umas situações. Os umbrais e as furnas, elas existem primeiro por criação da nossa mesmo, né? Pela nossa negatividade, porque ali é onde a gente consegue sintonizar. Senão a gente explode. Né? A gente não, né? Quem tá lá nas furnas. Precisa desses seres intermediários, entendeu? Não vai ficar um monte de ser de luz descendo pra quê? Todo mundo tem chance de ser útil. E aí, se ainda restar algum preconceituoso aqui com entidades de esquerda, popularmente conhecidas como da esquerda,
Acorda pra vida, tá, gente? Que nem Jesus não vai vir aqui ajudar pessoalmente o alecrim dourado. Aí eu só aceito ajuda. Uma pessoa me escreveu uma vez aqui num vídeo bem polêmico que eu fiz sobre isso, né? Tá até aqui esse vídeo no TikTok. A pessoa fala assim: eu não vou aceitar a ajuda de um espírito que fuma. Né? Falei, meu, nossa, princesos, né? Tá poderosa, né? Só quer que Jesus desça em pessoa pra ajudar a princesinha, a Alecrina. Meu filho pode fumar, pode fazer o que você quer, pode beber 5 garrafas de pinga. Quer ajudar? Nossa, ajuda é sempre bem-vinda. Né? É isso que a gente tem que pensar. Não interessa o que a pessoa tá fazendo, o que que ela fuma, se ela tá devendo. Ah, não, eu tô aqui precisando de ajuda pra bater uma laje, mas tem uma pessoa que quer me ajudar, mas aí tá devendo o banco, o nome dele tá sujo. Não quero. Pessoas com nome sujo, não quero. O que que tem a ver, né? Você tá pedindo proteção porque está cheio de espírito te atormentando na sua casa. Vem o Exu, que é especialista em proteção, em botar pra correr esses caras. Aí não quero não porque ele fuma. Ele vai queimar um cigarro na tua testa? Né? Enfim, a gente não pensa nas coisas. O preconceito, ele sempre vem através de uma ignorância muito grande. Não pensa. Alguém falou alguma coisa, você engoliu, digeriu aqui. Nem digeriu, engoliu a seco mesmo e, ai, preguiça de pensar. Falou, eu vou acreditar e vou ainda ficar propagando isso aí pro pessoal. Então, tá? Só para ficar claro aqui, se nós não somos alecrins, não vai ser o próprio filho né, o filho predileto de Deus que vai vir aqui ajudar você a conseguir emprego, tá? Então, desce aí do salto, que ajuda, aceite ajuda de onde vier, porque os caras estão ajudando. Não são eles que precisam da gente, não, a gente tá precisando deles. Então, assim, mais humildade. Depois fica, minha mentor não me ouve. Não vai ouvir mesmo, vai ficar gritando aí, orando até não aguentar mais. O Wayne colocou, né? Espertinhos eles. Achei que não podia fazer isso, usar uma lei contra a outra. É interessante. Mas você entende que é uma lei que você não tá anulando. A lei não se anula porque você quer que ela anule. É nesse sentido que eu expliquei do saldo bancário. Você ainda vai pagar suas contas. Você ainda tem. Eu sou uma pessoa muito gastona, né? Assim, trazendo pra realidade. Sou bem gastona. E eu sempre ficava bem enrolada com grana, porque não interessa quanto eu recebia de salário, tá? Eu gastava o salário até ficar zero. E aí eu falei, peraí, né? Vamos economizar. Não consegui economizar. Não, porque eu gosto das coisas, gosto dos meus brincos, eu gosto das minhas coisas. Não consegui economizar. Vou fazer o quê? Vou ganhar mais dinheiro. Então, assim, é uma lei contra a outra, entendeu? A lei do que gastou mais do que deve vai ficar com um saldo negativo. Mas eu vou trabalhar mais e vou ter mais dinheiro, então eu vou ficar com saldo positivo. É mais ou menos isso. Você não anula as contas que você tem para pagar. Mas você ficando com saldo mais positivo, você ainda vai ter você ganhando mais, entrando mais, né, tendo mais crédito, você vai estar com saldo positivo no final do dia. Então, o que que isso significa para esse lado espiritual, né? Se você tem, por exemplo, inimigos aí na sua cola, inimigos espirituais, mas você fez muito bem para as pessoas, esses inimigos não vão te achar porque vai ter tanta gente boa te protegendo, porque você tem mais crédito, não te acha. Até que um dia esse inimigo cansa, porque você ficou uma pessoa que é perigoso chegar perto. Você tem costas muito quentes, entendeu? Tem uma galera boa te protegendo, boa e forte. Então é isso. Tenham mais créditos. Fazer o bem sempre, gente. Sempre não percam oportunidades de serem úteis. E não é útil só quando eu tiver dinheiro eu vou ajudar o orfanato das crianças. Não, gente, é útil em tudo, em tudo. Sabe, você tá no ônibus e você vê alguém enrolado ali pra, sei lá, uma senhora enrolada pra passar as coisas, não sei o quê. Ajuda. Você tem sua avó que tá lá sem conseguir fazer as coisas direito. Ajuda. Tem uma mãe que tá ali super sobrecarregada com o filho bebê, leva uma comidinha pronta pra ela. Tudo isso gera gratidão. E a gratidão geralmente vem nas pequenas coisas mesmo, tá? No dia a dia mesmo. É assim que a gente usa uma lei contra a outra. Uma coisa que tira a minha paciência mais do que o normal é que a gente vê que, pô, não basta você acreditar nas suas coisas, você quer refutar as outras crenças. Então tem uma galera aí que fala, ah, eu sou espírita kardecista de verdade. Tem até um perfil não sei o que lá de verdade. Ah, eu sou não sei o que de verdade, porque o outro não é de verdade, o outro é de mentira, o verdadeiro sou o meu. Ai, gente, que energia desperdiçada. Vocês me vêm aqui falando, gente, não seguem o espiritismo de não sei o que. Não seguem, não.
Eu dou alguns exemplos aqui, eu nem falo nome, só para contextualizar quando cabe. E mesmo assim, quando eu vejo que vocês ficam esmiuçando muito, eu já mudo o assunto. É, porque, ai, uma bobagem, assim, infinita. Perda de tempo. Provar que o outro espiritismo é ruim, o meu espiritismo é certo. Provar que o Chico Xavier estava viajando nas ideias e o Kardec, que era o supremo detentor da sabedoria. E depois de lá para cá, ninguém supera ele. Que desperdício, sabe? A própria pessoa não está aplicando o que Kardec ou sei lá quem falou. Sabe? Então essa coisa de, ai, o karma espírita. Que karma espírita? Primeiro que o espiritismo nem fala essa palavra karma. A gente usa aqui para poder facilitar o entendimento. E a pessoa se apega na palavra. E a gente está falando do Caibalion, né? Então não está falando do espiritismo. Mas o próprio Caibalion tem a lei da ação e reação. Quer ver? Não é ação e reação, é causa e efeito. Lei da causa e efeito. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito tem uma causa. Então, isso nada mais é do que ação e reação que o Espiritismo fala, ação e reação. Então, não fala que você tem que pagar. Fala que a sua ação gera uma reação. Se você, isso é física, e não é física quântica, não, é física tradicional, física clássica que fala. Você joga uma bola na parede, essa bola volta. Se você jogar a bola na parede, a bola não vai atravessar a parede e bater em outra pessoa. Ela pode bater em outra pessoa, mas vai voltar de novo para você. Voltar de novo é redundante, né? Mas ela vai bater na pessoa e volta. Ela vai voltar. Então, quando que isso acontece? De acordo com o espiritismo, espera-se um momento, não é a espiritualidade que espera, um espírito Deus, sei lá quem que chegou o momento. Não, tá ali, você tá com. É como se fosse pra entender, tá? Não fiquem tentando achar que na prática é isso. Mas só para ficar claro, é como se nós tivéssemos ali uma exclamação na cabeça, assim. Um imã, vou falar mais para ficar mais claro ainda. Um imã. E aquela situação que a gente causou, a causa, ela gerou esse imã. Quando a gente chegar por algum motivo, seja nessa vida, pode ter sido no mesmo dia da causa, pode ser daqui a 10 anos depois da causa, pode ser daqui a 5 vidas, 5 encarnações depois da causa. Chegou no momento que deu match, né? A situação, o efeito, chegou na causa, o imã cola. Então não é um espírito que está apontando o dedo para você, não é Deus que está te castigando, não é o livro, o caderninho lá que fala chegou o seu momento. Não é a lei. Existe um imã que te liga nas reações que foram geradas com a sua causa. Toda causa tem uma reação, tem um efeito, né? Então, é isso, não tem essa coisa de castigo, de pagar, de não sei o quê. As pessoas que ficam esmiuçando isso são pessoas que não estão entendendo. E tudo bem, tem pessoas que falam mesmo de pagar, mas isso é religiões. Que vai pro inferno pagar, não tem nada a ver. É causa e efeito. E aí tem muitas pessoas que falam, gente, faça que não sei o que sem culpa. A culpa é péssima, você não tem que sentir culpa. Mas não é porque você não sentiu culpa que o efeito foi anulado. O efeito existe com culpa ou sem culpa, o efeito existe. Só que sem culpa você não vai ficar sofrendo desnecessariamente. Porque o que mais tem umbral é gente com culpa sofrendo desnecessariamente. Ninguém, sei lá, pessoa, às vezes uma mãe que abandonou o filho. O filho nem liga mais, perdoa, e ela tá lá no umbral sofrendo por culpa. Não precisava viver aquilo. Mas ela tem lá o imã. Em algum momento, aquela ação dela vai gerar uma reação. Às vezes a reação é ela tem tentado um contato com esse filho na própria vida dela mesmo, e o filho não querer saber dela e ela se sentir muito por isso. Pronto, já teve a reação, mas ela tá presa em local pesado por conta da culpa, que ela mesma não se perdoa. Isso é péssimo, né? Tá ali sofrendo, perdendo tempo à toa. E isso, ó, tá cheio nos umbrais. Mas é isso, essa coisa de pagar karma, isso não é espírita, isso é entendimentos errados, tá? O espiritismo nem usa a palavra karma.
Continuando aqui, a gente já encerrando, né? Acho que eu falei as partes principais aqui. Ele queria dar o exemplo do medo e da coragem, né? Por isso também, né, que tem algumas técnicas psicológicas que falam que para você vencer um medo muito grande, tipo uma fobia, você tem que enfrentar aquele medo, né? Você tem que viver o que te dá medo, viver a situação do medo. E aquele dizer popular já, né, que a gente fica até zoando, se der medo, vai com medo mesmo. Ele é muito importante, assim, não é besteira. Você só consegue vencer esse medo quando você enfrenta ele. Você vai com medo mesmo. Se você não enfrentar esse medo, ele não vai sumir, ele não vai transmutar. Porque é isso que acontece com a questão do. Tem um exemplo também bom aqui. A gente fala muito de sombra, né? Trabalhar as sombras. Como que é trabalhar as sombras? Transmutar. Você não vai eliminar sombra nenhuma, você não elimina nada. Tudo é inerente do ser humano, tudo é inerente do espírito. Você transmuta as coisas, né? Então, a sua sombra é o medo, você transmuta em coragem. Como? Não é enfiando ela debaixo do tapete, negando essa sua personalidade, né? Esse seu ponto da personalidade. Então eu falo que eu não tenho paciência. Eu não posso ficar aqui falando, mas eu não tenho paciência porque as pessoas também é muito no seu. Não, eu realmente sou uma pessoa que tem que trabalhar minha paciência. E como? Exercitando situações onde eu tenho que lidar com a minha paciência, onde eu tenho que exercitar a paciência, né? Então, no meu caso, eu percebo que eu preciso lidar com pessoas muito diferentes de mim, pessoas que têm opiniões diferentes da minha. Porque dessa forma eu exercito o jeito de manter quem sou eu, né? Continuar sendo eu, mas respeitando o outro. E não perder a paciência com isso, né? Ou dessa forma eu trabalho a minha paciência. Então não é negando que eu não tenho paciência que eu vou tratar a minha falta de paciência. Não é negando que eu odeio alguém que eu vou transmutar esse ódio. Não é negando que eu sou uma pessoa medrosa que eu vou deixar de ser medrosa. E você vê que a pessoa que está em estado de negação, ela nunca vai melhorar aquilo. Porque você precisa encarar aquilo e não só encarar, você precisa lidar com aquilo diariamente, né? Essa terapia aí do medo, que dá de você encarar os seus medos, e é bem polêmico. Acho que tinha até um programa no GNT, não lembro, não era GNT, alguns TLC, algum canal gringo aí, que mostrava isso. O cara tinha medo do mar, colocava ele para entrar, mas era tipo em doses homeopáticas, né? As escalas. Você não muda do medo para coragem instantaneamente. Você vai aos pouquinhos, você coloca o pezinho na água, fica ali. Daqui a pouco você vai até o joelho, daqui a pouco passa uma semana, você vai até a coxa e vai indo, e não sei o quê. Então é assim que a gente trabalha, né, a transmutação. E a gente pode também pensar em várias outras técnicas, né? Só uma que eu pensei. Exposição gradual, isso. Aí tá, né? E fala, cadê? Eu dei o exemplo, né, da situação que enquanto. Aí eu falei da minha situação de relacionamento, mas a gente leva pra vida tudo, assim, tudo. Então, por exemplo, se nós somos pessoas que somos muito raivosas, a gente vai viver sempre situações que coloca a gente frente àquelas situações raivosas. Se você é uma pessoa extremamente, igual a gente está falando, intolerante, você não tolera pessoas que pensam diferente, você fica brigando com pessoas que pensam diferente de você. Se você tem uma religião e você e tem outra religião, né? Existem várias religiões. Você fica brigando com a religião do amigo, você vai sofrer intolerância religiosa também. Você sempre vai viver nesses extremos. Isso é extremamente desgastante. Isso é um gasto energético muito grande. É muito cansativo viver no extremo.
tanto para cima quanto para baixo. Mas deixa eu ler aqui, ó. O estudante reconhecerá facilmente que nos estados mentais, bem como nos fenômenos do plano físico, os dois polos podem ser respectivamente classificados como positivo e negativo. Então, qualquer qualidade, você vê, existe sim positivo e negativo. Da mesma forma que uma pilha, né? A pilha normal que a gente usa para dar energia nas coisas. Ela tem um lado positivo e um negativo. A gente pode classificar todas as escalas de todas essas coisas que a gente comentou e outras como positivo e negativo. Assim, o amor é positivo para o ódio, a coragem é positiva para o medo, a atividade para a indolência. Indolência é tipo a preguiça, tá? Etc. E também se pode dizer aos que estão familiarizados com o princípio da vibração, nós, né, a gente já estudou, o polo positivo parece ser de um grau superior ao polo negativo, dominando facilmente. Até, escreva o que eu tô falando, que aí cai por terra a questão lá dos satanistas, tá? E até dos quimbandeiros também, que eles falam que não existe isso. A tendência da natureza é conceder a atividade ao polo positivo. Então, não é que é relativo, positivo e negativo é relativo por conta desses graus da escala, mas o positivo ele sempre vai estar se sobrepondo ao negativo, né? Como fala aqui. O polo positivo parece ser sempre um grau superior ao negativo. Então, né, trazendo até para um assunto que a gente já tratou há alguns meses aí para trás, da sombra. A gente tem sombra, né, nós temos sombras e nós temos luz. A luz sempre vai se sobrepor à sombra, só que a sombra existe e a sombra ela pode se transformar em luz. Né? Então, enquanto a gente não joga a luz na sombra, ela continua sombra e pode nos atrapalhar muito. Quando se compreende que a indução mental é possível, isto é, que esses estados mentais podem ser produzidos pela indução de outros, aqui tá falando, né, que nós afetamos muito. É o que eu falei, o exemplo que eu falei dos extremos de uma relação. O seu estado induz o outro. Olha que interessante. Quando se compreende que a indução mental é possível, isto é, que esses estados mentais podem ser produzidos pela indução de outros, então se pode ver imediatamente como um certo grau de vibração ou polarização de determinado estado mental pode ser comunicado a outra pessoa e sua polaridade nessa classe de estados mentais pode ser alterada. Por exemplo, uma pessoa é taciturna, melancólica, cheia de medo. Um cientista que trabalha com saúde mental e que, contando com uma vontade muito bem treinada, consegue dar à sua mente as vibrações que desejar e, por conseguinte, obter a polarização desejada em seu próprio caso. E, em seu próprio caso, produz um estado mental semelhante em outra pessoa por meio da indução. O resultado é que as vibrações aumentam de intensidade e que a pessoa se polariza em direção à extremidade positiva da escala e não à extremidade negativa. E seu medo e outras emoções negativas são transmutadas em coragem e em outros estados mentais positivos. Gente, o hermetismo, né, o Kybalion. O Kybalion, ele não explica como você faz as coisas, ele explica o conceito dos princípios. Então é difícil a gente entender como que eu uso, né, o princípio da vibração para conseguir. É difícil, precisa pensar bem. Mas eu acho que a polaridade a gente entendeu. Vocês não acham? Então, como que eu induzo uma pessoa a pensar? Vamos trazer para um. Isso daí vai explodir a mente de vocês, ó. Não é fazendo amarração, fazendo feitiçaria, não é isso. Mas eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que você já se relaciona, um chefe. Seu chefe, ele implica muito com você e não sei o quê. E, pô, parece que toda vez mesmo ele pega erro teu e não sei o quê. Você pode pegar o pulo do gato ali, pensar. Se primeiro o quê? Olhar pra você. O que eu tô polarizando que tá colocando uma indução na mente dele pro outro extremo? Será que eu tô polarizando um papel de bobinho, de coitadinho, e ele se cresce em cima de mim como se fosse um chefão, um general, um mandão, porque eu tô muito cordeirinha, né? Eu tô muito presa e aí ele se cresce como predador. Será que eu não tenho que me impor um pouquinho? E não é sair brigando, chamando pra conversar, às vezes é uma postura, às vezes é um jeito de falar, às vezes é um tom de voz diferente. Você entende? Ah, meu marido não sei o que. Será que eu não tenho igual? Eu falei o exemplo de eu mudei, eu fiz isso sem nem ter lido o Caibalion. Faz anos, anos isso.
Eu era noiva ainda. Eu vou fazer 10 anos de casada mês que vem. E aí ela falou isso, olha, você tá muito nesse lado. E aí você faz achando que você fazendo isso aqui, você vai compensar a falta dele nesse ponto. Você só tá alimentando mais a falta. Para de puxar tanto esse lado e aí você espera. E foi exatamente isso. Então eu, sem fazer magia, sem fazer amarração, sem fazer demanda para ninguém, eu induzi nele um outro tipo de comportamento que era o que eu esperava. E que eu ficava conversando, que eu ficava brigando, que eu ficava exigindo e que não surtia efeito nenhum. Quando eu simplesmente mudei o meu comportamento, ajustei a escala, né? Ajustei os graus ali, o dele naturalmente ajustou, porque eu coloquei uma indução nele. Fez sentido? Eu tô feliz que vocês estão entendendo, porque quando eu pensei em fazer. Faz tempo que eu quero fazer isso, né? Essa série. Aí eu falei assim: ai, gente, eu acho que eu não vou conseguir passar, porque nem eu entendo isso direito. Eu vou ficar falando, o pessoal vai falar: ai, que chatice. Acaba, pelo amor de Deus. E eu acho que vocês estão gostando, né? Eu acho que vocês estão entendendo, que é o mais importante, assim. E eu também tô revisitando e entendendo muita coisa que eu não tinha entendido lá atrás. Então, muito bom, muito bom. O Henry falou assim, mas é difícil lembrar de aplicar isso na correria do dia a dia, porque a gente vive no piloto automático, que aí é outro, aí é coisa do hinduísmo, né? Viver o presente, mindfulness, né, que fala. A meditação ajuda, né, a gente se ancorar um pouco mais, assim, viver um pouco mais o presente, prestar atenção no que a gente está fazendo. Eu sei que o dia inteiro é muito impossível, né? Mas a gente fazer isso um pouquinho, ter a prática, assim, de vez em quando parar. O que eu tô fazendo, né? Falar assim, olha, eu acordei hoje uma preguiça, ai, trabalhando, não sei o quê. Tá, por que eu tô trabalhando? Qual que é o meu propósito? Tem que ter propósito na vida, senão você não consegue fazer as coisas. Ou você não consegue fazer bem feito. Então tá, eu trabalho por quê? Não, porque eu quero ter minhas coisas, eu quero dar dignidade, ter uma vida digna, dar dignidade pro meu filho, né? Fazer, viver, ter experiências legais, que infelizmente só com dinheiro que dá pra ter. Então, beleza, entendi. Então levanta e vai trabalhar. Né? Aquela coisa, pô, por que eu tô fazendo tal coisa? Por causa disso, isso. Então, às vezes a gente tem em mente, assim, né? Onde que eu tô no mundo? Né? O que eu tô fazendo? Ajuda a gente a ter um pouco mais de consciência de nós mesmos e aí conseguir aplicar essas coisas no dia a dia. A gente passou da metade. A gente fez a polaridade, o próximo é do ritmo. Nossa, essa é boa, hein? Mas é isso, gente. Beijo.